falar de Serena Williams ou de como a final feminina do US Open nesta última semana se transformou numa discussão política sobre discriminação de género. Luís Pedro Nunes, tu queres começar também analisando um cartoon que saiu num jornal australiano que nós vamos ver agora. Sim, eu começo, eu começo pelo fim, porque isto foi a válvula de escape em que todas as frustrações terminaram aqui. Deixa-me dizer-te que este cartoon acabou por estar durante 2-3 dias a ser discutido, às vezes mais até que o próprio final do US Open. Estamos a falar de um cartoon australiano. Passámos para o racismo. E chegarmos este aqui passou para o racismo, exatamente, em vez de mulheres. Chegámos ao ponto seguinte. A Ala Gorani, uma apresentadora da CNN de Londres, disse que ia passar um cartoon que tinha sido considerado racista, e era, e pedia desculpa aos seus telespectadores porque ia passar este cartoon que algumas pessoas podiam achar chocantes. Portanto, antes de mostrar o cartoon, pediu desculpa antes de passar o cartoon. Nessa noite... E explicou porquê? Não, porque ela achou logo, portanto, ela preparou logo os espectadores para dizer que o cartoon era... E o cartoon era chocante. Pronto, é a tua opinião. Mas é para outro lado. Deixa-me, à noite, a dupla de apresentadores, ela em Atlanta, ela virou para o seu companheiro de apresentação e disse: eu não sei como é que este homem ainda não foi despedido, ele ainda continua a publicar, imagina bem. O autor do Mr. Knight. Portanto, chegámos a este ponto que é, nós defendemos os cartoons de Maomé, defendemos os Charlies, mas um cartoon deste que tem alguma subjetividade em relação ao cartoon, portanto, há quem diga que a expressão dela relembra uma imagética racista dos Sambos e daquelas figuras dos anos 20, 30, que havia aqueles bonecos racistas, e a outra do outro lado está com o cabelo loiro, embora a outra também tivesse cabelo loiro. Há essa possibilidade, vamos abrir a possibilidade do cartoon ter uma imagética que possa ter essa recoleção. Eu não sei até que ponto isso possa ser ou não, mas há imediatamente a ideia de que é taxado imediatamente racista, pedem desculpa às pessoas antes de ver, e há uma exigência imediatamente de ser despedido. E é isso aí, foi aí que eu comecei a ficar um bocado chocado, porque há uma interpretação obrigatória de um determinado objeto que exige que a pessoa que faça esse objeto seja despedida. Quando tivemos há não sei quantos anos a clamar pela liberdade de quem fazia cartoons, mesmo que fossem ofensivos para uma religião. Sabes que depende sempre para quem é ofensivo. Claro, mas então vamos ver, somos Charlies para quê? Vamos ser rápidos. Aqui eu acho que na América de Trump... Eu fui lendo e fui mudando de opinião uma relação, porque eu acho que ela teve o direito de se chatear durante o jogo e de ter aquela discussão e de achar que foi injustiçada e no meio de ser injustiçada ter dito o que quiser ao árbitro. Eu acho que, tendo em conta aquilo que vimos e que lemos e que percebemos, que o ténis é de facto um jogo sexista em relação às mulheres, foi comprovado nos últimos tempos, e acho que os americanos estavam do lado da Serena, queriam que ela ganhasse, e que várias leituras são possíveis ter em relação àquele momento. Eu dou isso tudo de barato. Agora, que ela possa ser acusada, ela possa queixar-se de racismo, acho muito difícil. Que ela possa dizer que o jogo de ténis é sexista, aceito. Que eu acho que tudo, do todo, se possa congeminar naquele pequeno momento daquele cartoon para aquilo ser reflexo de que todo aquele momento foi um momento racista e sexista. Deixa-me só tirar uma dúvida. Ela não jogou a carta do racismo. Não, ela só jogou de feminismo, exatamente. De feminismo, quer dizer, da discriminação de género. Porque a oponente dela é filha de um haitiano. Afro-americana. A opositora dela é filha de um haitiano, tem três minorias ali, todas. Mas tu achas que o português... Espera aí, mas tu achas que o português foi racista ou não? Racista não? Discriminou pelo género ou não? Não.
Foi um Português, episódio aliás, de é um jogo. árbitro certíssimo, episódio de jogo. estrito, Agora, tem uma foi uma reputação. loucura isto. E também não é por ser português que estamos aqui a defendê-lo. Agora, as honras da pátria. Não, o Portugal árbitro fez defendeu-se. o que a Serena Já arbitrou Williams, que é todos uma os grande torneios do Grand campeã, Slam. tem as características que a levaram a ser uma grande campeã. O problema é que a Serena Williams tornou-se aquilo que se chama hoje um ícone. E esta gente, por causa das redes sociais e desse mundo todo, constroem-se como ídolos. E, portanto, passam a Santa Serena. Se nós formos ver a atitude da Serena, não é normal num campeão. E eu gosto muito de ténis. A atitude é sempre é um ícone, é um ídolo, é um exemplo, ainda por cima porque é negra, é um exemplo, é um role model, portanto, uma santa. Na verdade, ela não é uma santa. Ela é uma campeã, aquela vida é brutal e as características que fazem dela a extraordinária atleta que ela é, aliás, isto acontece também com o Ronaldo, em que ele depois é acusado de ser um menino mimado, são as mesmas características. Não se pode jogar àquele nível sendo um santo, porque um santo não é o número 1 do ranking mundial no ténis, nem na Fórmula 1, nem em sítio nenhum. E há um desporto onde Lewis Hamilton é o primeiro na Fórmula 1 e aí sim pode ser que é racismo porque não tem nenhuma simpatia e de facto não é negro, mas é colored, é pele colorida, pronto. Mas ninguém fala nisso. Somos todos. Pele colorida, Não é como se diz na África do Sul, não sabias, os mestiços eram colored people. Colored? O Trevor Noah não é negro. Não era na África do Sul, em Portugal dizia-se, uma Não, pessoa no de tempo do cor. apartheid. Pessoa de cor. O apartheid cor. dizia, mas a pessoa de cor em Portugal aplica-se aos negros. No apartheid dizia-se colored, Não, negro exatamente. e branco. Havia Sim. uma destrinça em 3 tons. Café com leite, não sei o quê. Pronto. Ela não se pode queixar, provavelmente sim, de racismo ao longo da carreira dela, não duvido, de sexismo também, mas neste jogo em particular, o que ela teve foi um ataque de humor, e eu percebo, porque perdeu aqui o Grand Slam por pouco, foi deselegante, foi deselegante para com a adversária dela, foi deselegante para com o árbitro foi... A produção veiada. a produção Tudo da bem. opinião toda Pronto, à não volta vale a pena estar sempre a falar que é a Santa Serena, não é? É uma campeã olímpica e é uma pessoa com defeitos como toda a gente e com qualidades. Agora, relativamente ao cartoon, eu defendi aqui que não se proíbem cartoons. Não se proíbe comédia, não se proíbem cartoons, a não ser em casos muito extremos, em que seja aquilo que se chama incitação ao ódio. Aí eu acho que a comédia deve ser proibida. Se um tipo vai para uma praça rir-se do Holocausto ou dos imigrantes que morrem no Mediterrâneo e a partir daí começa a incitação ao ódio, entra no domínio da legalidade, na minha opinião. Este cartoon não é ilegal, o cartunista não deve ser despedido, etc, etc, etc. O cartoon, eu tenho o direito de achar que o cartoon é monstruoso. E acho. De facto, aquilo reproduz exatamente toda a caricatura do negro na primeira metade do século, até dos livros do Tantan, de que nós tanto gostamos, e que era na Traduz para altura... Tintin. Eu gosto do Tintin. E que era a altura a visão... Gostas do que tu o homem é quiseres. belga. Tu gostas E do que era que tu na altura a visão dominante que se tinha a Aunt Jemima, a tia de Tintin Jemima, no Congo. a cabana do pai Tomás. Portanto, a Para mim, o pior Tintin é caricatura o do país dos sovietes, do negro brutinho e meio pateta. Aquilo reproduz os traços. Muito bem, mas eu acho que, como achei no Profeta e no Charlie, acho de mau gosto, mas acho que o homem Muito deve bem. ter todo o direito, e por amor de Deus, o problema de nós passarmos o tempo entre vamos dar uma plataforma ao Steve Bannon porque ele tem todo o direito, e assim é uma incitação ao ódio e ao separatismo e a tudo, e por outro lado não se pode publicar o cartoon. A América vive digladiada entre os dois Muito extremos. bem. Não há Pedro. aqui um meio termo Bom. de bom senso. Eu primeiro tenho que confessar o meu espanto, que depois não fiquei tão espantado assim, porque fartei-me de ver em tudo o que era jornal internacional relevante artigos e mais artigos sobre este caso. Vou ser rápido, eu acho que há, de facto, algum sexismo no desporto. Ainda há pouco houve um acontecimento... Não, algum. Ainda há pouco no ténis, concretamente, houve um acontecimento verdadeiramente lamentável, que uma rapariga tirou a camisola, tinha sutiã, e foi penalizada pelo facto de ter mudado de camisola dentro do corte, coisa que obviamente lamento. Portanto, E coisa que já viste homens fazerem sem serem... Sim. Mas não estavam de sutiã.
E eu fico menos entusiasmado. não Pois era. é. Tem que retirar é a penalização. Agora, que é a absurda, questão, não é? e eu isso tenho poucas dúvidas. Agora, neste caso concreto, o que a Serena Williams fez foi exatamente o oposto. Ou seja, ela ajudou a que o sexismo continue com a sua conduta. Porque foi uma conduta de uma pessoa mimada, foi uma conduta de alguém que queria muito ganhar aquele troféu porque era uma espécie... e toda a gente queria, porque ela tem 37 anos, porque tem uma filha de 8 meses e estava o mundo inteiro, e ela também, a querer ganhar aquele jogo. E deu com um árbitro, que por acaso é, se não o melhor árbitro do mundo, dos melhores árbitros do mundo, que aplicou 3 sanções Indiscutíveis. que são absolutamente indiscutíveis. Não se pode treinar um atleta dentro de campo, isso aconteceu. O próprio treinador o disse depois. E ela mudou de E a imagem? estratégia, Ela mudou partiu uma raquete que não o pode fazer. E também chamar ladrão E mentiroso. a um árbitro, normalmente, por exemplo, no futebol, E dá logo ameaçou, cartão nunca vermelho. mais vais arbitrar nunca mais vais uma final. arbitrar. Sim. O que, por outro lado, também pode dizer, olha, esta mulher também condiciona o desporto. Portanto, E eu tem acho poder. que É uma mulher com não poder. tem a ver com Carlos Ramos, tens a ver. não, Ah, eu sei. não tem a ver Peço não tem a ver com Carlos, nem meios Carlos, não interessa nem o Ok. Menino Jesus, ela foi bem penalizada, ela fez um péssimo serviço a essa coisa que é evidente, que é a existência de algum, se calhar mais do que algum, sexismo no desporto, nomeadamente no ténis. Muito bem. Eu lembro que o Daniel escreveu um artigo para o Expresso com este título que eu acho que pode vir a ser icónico para o que vais dizer a seguir, para usar a palavra. Icónico. O feminismo é uma arma, não é um alibi. Pois é, porque a mim o que me chateia no comportamento da Serena Williams não é o comportamento dela em campo, que já vi outros jogadores. Desculpa, já agora, comportamento igual. achaste o cartoon racista? Se eu achei, mas eu, se fosse editor, publicava. Eu vou dizer Só já. temos 10 Mas minutos então vou de fazer aqui programa. um parênteses muito rápido Ok. a dizer porque é que eu acho a coisa mais racista no cartoon é, por acaso, a caricatura de Naomi Osaka, que aparece como uma menina loura e uma cheerleader a dizer deixa ganhar, como se ela fosse uma branca e como, ou seja, altera completamente o que ali aconteceu com o intuito racista de dizer os negros querem ser beneficiados. Por isso é que eu acho que o cartoon é racista. Não sei. Não é os Não é. negros. Não é os negros. A Naomi Osaka aparece como uma loura branca, quase tão negra que eu como tenho esse drama Não é às os negros, vezes, é a que eu tenho- Serena que quer a ser Serena, É beneficiada. que eu tenho esse drama às vezes de chegarem-me cartoons que eu não sei o que lhes fazer. Eu tenho esse drama. Mandas para mim. Mas eu percebi. O grande Ele censor. censura. Vou andar. Vamos. O homem do prontuário. O que realmente me incomodou foi ver Serena Williams durante o jogo e depois do jogo, quando já não estava no meio daquela emoção, a dizer que tinha sido prejudicada porque era uma mulher. Ou seja, para proveito próprio, fazer uma trincheira e tentar, de uma forma oportunista, usar uma questão séria que é o sexismo e, por acaso, não trouxe a cartada do racismo, mas eu acho que mais um bocadinho a trazia. Para... E ela tem usado essa. Tem usado muitas vezes, para seu benefício. Porque se querem discutir política sobre este tema, e depois instalou-se um debate que agora são todos assim, cria uma trincheira, de um lado estão os machistas, do outro lado estão os... Cria-se imediatamente outra trincheira, mas se querem criar a trincheira e discutir política, pode-se discutir. É curioso, toda a gente o que tenha visto ali tenha sido uma mulher negra, toda a gente não, muita gente, uma mulher negra a ser oprimida por um homem branco. Eu, por acaso, o que vi, utilizando a mesma lógica de trincheira, foi alguém com muito mais poder simbólico, muito mais poder mediático e muito mais poder querer condicionar. muito mais poder financeiro, a assediar, insultar e ameaçar alguém que evidentemente é menos conhecido do público em geral e não tem nenhum poder Intimidar simbólico. a adversária. Ou Intimidar seja, a o que adversária. eu vi, na realidade, foi alguém usar o seu poder para tentar limitar o trabalho e a justiça feita Que é a definição de quê? é que a questão para mim, se quiseres, eu vi ali muito mais, deve ser o meu vício, Ok. mas se tenho que ver alguma coisa, vi muito mais uma questão de classe do que uma questão... Curiosamente, vi um texto de uma socióloga americana a dizer... Tudo é uma questão tem de que ter- classe. Tudo. Está lá sempre. Ah, grande Está lá marxista. sempre. Está lá sempre. Não, Não acicates Não, o é bicho. verdade, é verdade. Não, e o que eu vi É por uma acaso, verdade curiosamente, histórica. vi um texto... E só há um homem do povo. Curiosamente, li um texto de uma socióloga americana, é um tweet, não era um texto, a dizer que Texto, tem que ter em sim, conta
que era um português, um latino, que são muito machistas. Curiosamente, como o racismo se inverte Muito ao bem. contrário. Logo. Deixa-me Só só, última frase. vou terminar, a dizer que eu acho que uma coisa é a luta contra a opressão, até transformar determinados grupos em vítimas automáticas da opressão. Porque o estatuto de vítima automático é muitas vezes usado, pode muitas vezes ser usado como uma forma de oprimir os outros. Se quisermos, não podemos ir mais longe. Israel é um exemplo disso. Muito bem, vamos eu queria falar. só dizer uma coisa, é que ela não joga só a carta do feminismo, joga a da maternidade de uma forma absolutamente sou mãe. odiosa. Sou mãe. Faz Muito lembrar bem. os Monty Python. I'm pregnant. Olha, espera aí que eu também trago os Monty Python para daqui a pouco. Bom, vamos falar dos abusos sexuais Vamos na falar do bem Igreja. agora. Vamos falar do Papa ter convocado os bispos